O programa Ler Mais vai acompanhar-nos na apresentação do livro de Flor Bela Nunes, Uma Viagem pela História do Cristianismo. O prefácio foi escrito pela doutora Maria Barroso e as ilustrações são de Graça Castro e da própria autora. Esta apresentação está a decorrer numa das salas da Universidade Sénior de Loures. Motivos são mais que suficientes para nos continuar a seguir, pois vamos estar à conversa com a doutora Maria Barroso e com Flor Bela Nunes. Eu já tive a oportunidade de ler o livro e digo-vos que me deliciei durante meia hora, pois foi escrito com uma linguagem bastante acessível e simplificada. O livro faz uma viagem desde o Antigo Testamento até aos dias de hoje e apresenta-nos Tiago, um rapazinho que quer saber muito mais sobre o que é ser cristão. Junto da autora está já a nossa repórter Emília Coelho, a quem vou passar a palavra. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie. Portanto, a minha colega Helena já apresentou a escritora Flor Bela Nunes e eu vou entrevistá-la. Muito boa tarde, a escritora Flor Bela Nunes, que me dissesse qual foi a ideia de fazer um livro para crianças deste estilo, da religião, do cristianismo e o modo como ele foi feito, porque é pergunta e resposta. Muito bem, boa tarde. Como eu disse na apresentação, foi uma resposta a um desafio e uma necessidade, porque foi um bocado e nesta faixa etária não tinha praticamente nada escrito sobre o tema da história do cristianismo. E então, o motivo é uma viagem que é feita com uma narradora que não tem nome, não lhe dei nome, e um menino chamado Tiago, que é muito curioso e coloca imensas questões à narradora. Por falar em Tiago, podia ser João ou Francisco, há alguma história por trás ou foi pura coincidência o nome de Tiago? Foi um nome que surgiu na minha mente, não tem nenhum propósito. Senhora, outra coisa, eu li que também fez parte da ilustração. Portanto, fez questão disso, tinha que ser ou foi também por acaso? Não foi por acaso, a única coisa que eu fiz na ilustração foi pintar, pintei com a amarela, porque as ilustrações foram feitas pela minha mãe. A minha mãe gosta muito de desenhar. A Graça. A Graça Castro. Sim, senhor. Exatamente, que está em Inglaterra, me enviou todos os desenhos quando eu estava à espera da minha bebê, que agora já tem 2 anos, por e-mail, e eu imprimi os desenhos da minha mãe, que sempre gostou muito de desenhar, e gosta muito de pintar azulejo, tudo isso, e que até aprendeu depois já na idade bem adulta a trabalhar com a louça e com a mufla e tudo isso, e gosta de pintar, e então a minha mãe sempre gostou muito de pintar e eu pedi-lhe a ela, apesar dela na altura não querer, não é de facto não profissional, mas sempre gostou muito, eu pedi-lhe a ela para fazer os desenhos do livro, as ilustrações do livro. Como estava longe, foram enviados por e-mail, foram impressos em minha própria e fui eu que fiz a pintura em aguarela, foi a primeira vez que também fiz. Mas todos os parabéns, que saiu-se muito bem. Muito obrigada. Outro pormenor, vamos ter brevemente um novo livro dentro deste tema, portanto, poderia dizer já mais qualquer coisa, se aproveitava e agora poderia ir para outras religiões e outros costumes, como o Islão, como a filosofia chinesa. Pode adiantar alguma coisa sobre isso? Eu posso adiantar que eu gosto muito do meu país, Portugal. Por isso ainda não me fui embora, como as coisas, apesar de estarem difíceis, todos nós sabemos que não estão fáceis, eu ainda não fui embora. E como gosto muito do meu país, eu por acaso tenho ideia de escrever um outro livro sobre um tema mais ou menos ligado à religião, mas que é um tema que atrai muitas pessoas em Portugal e eu gostava muito de escrever sobre esse tema. Portanto,
Força, não desista, acredita em Portugal, porque eu também gosto muito do meu país e acho que você é fabulosa. Muito obrigada. Parabéns. Para o canal Mais 50, Emília Coelho. Obrigada, Emília. Ficámos a saber uma curiosidade. Uma das ilustradoras deste livro é a mãe da própria autora. Agora vamos passar a palavra à Suzete Vieira, que está junto da autora do prefácio deste livro, a doutora Maria Barroso. Boa tarde. O canal Mais 50 está à conversa com a doutora Maria Barroso. Qual o motivo que levou a senhora a escrever o prefácio deste livro que eu não conhecia, que me pediu, que me enviou um livro com uma dedicatória muito simpática e que me pediu se eu não me importava de fazer o prefácio. Eu fiz. Mas está muito ocupada, como estou permanentemente a trabalhar, mas de qualquer maneira eu gostei de fazer. Já ofereceu este livro a algum dos seus netos? Não, ainda não ofereci, só tenho um exemplar. Mas acha que eles vão gostar desse livro? Então, vou gostar com certeza, porque o livro está muito bem escrito. Trata de um assunto que é muito interessante, que é a história do cristianismo, e trata de uma maneira fácil, de uma maneira clara e até bonita. Que mensagem é que tem? Não é que devem conhecer, as pessoas devem conhecer o que é o cristianismo, porque há pessoas que se interessam nesta religião, mas é uma religião que tem uma força. Este livro é direcionado para crianças ou também pode ser destinado a outras faixas etárias? Pois qualquer outra faixa etária pode ler o livro e gostar de ler, porque podes conhecer toda a história do cristianismo e, portanto, se não é hoje no mundo e que agora sai reforçada como novo Papa Francisco. E que é muito interessante que se conheça toda a documentação, que se leia a Bíblia, que se veja o que foi o Velho Testamento, que é o Novo Testamento, e enfim, e que se leiam livros e obras que possam falar desta grande religião que embebe uma grande parte do mundo. Muito obrigado por esta entrevista. Foram assim as palavras da doutora Maria Barroso. E vai continuar contigo, Helena. Obrigada, Suzete. Terminamos assim o nosso programa